Bom, pessoal, vamos fazer alguns exercícios aqui utilizando o while no Python. Então a gente vai pegar um exercício inicial, faça um programa que converta a notação de 24 horas para a notação 12. Então, se o usuário digitar 14h25, a gente precisa necessariamente devolver para ele 2h25 PM. Então a entrada tem que ser dois números inteiros e a gente precisa forçar que o usuário digite sempre a hora certa e os minutos certos. Ou seja, ele tem que digitar algo entre 0 e 23 e entre 0 e 59 para os minutos. Né? Então aqui a gente vai ter duas variáveis inteiras. Né? A primeira delas pode ser hora, que é um int, um input, digite a hora. E aí a gente vai ter minutos também. Que também vai ser int, input, digite os minutos. Aqui tem várias formas de vocês resolverem. Tá? Vocês podem fazer um laço de repetição que vá comparar os dois, ou você pode fazer um laço para horas e um para minutos, não tem problema. Tá? Então a gente pode fazer isso aqui, enquanto horas, hora, vou botar horas que fica melhor, já que botei minutos. Enquanto horas for menor que zero, horas for maior que 23, vou botar um parênteses aqui. O que é isso? Então, enquanto as horas forem menor que 23 e menor que zero e maior que 23, acho que eu vou precisar fazer um end aqui. Depois eu vejo se ele vai continuar dando erro. Então a gente quer saber, ou seja, ou ele vai ser menor que zero ou maior que 23, por isso que a gente utiliza o OR, tá? Por isso que a gente não utiliza o AND. Então imagine que a gente tem aí um intervalo de horas assim, né? Onde aqui está a hora 0 e aqui está a hora 23, tá? Imagine desenhando no papel isso. A gente quer pegar este intervalo aqui ou este intervalo aqui. Então por isso que a gente utiliza OR, porque eles estão em intervalos diferentes. Ou ele vai ser menor que zero ou maior que 23. Se a gente quisesse ver se ele está aqui dentro, ia ser um AND. Daí sim, maior que zero e menor que 23. A gente está dentro do intervalo, tá? E aí a gente vai fazer para minutos também. Então, int minutos for menor que zero, or minutos for maior que 59. Tá? Então aqui a mesma coisa, a gente quer saber se ele está menor que zero ou maior que 59. Então são os dois casos distintos. Tá? Então aqui isso é bem importante você saber. Uma coisa legal, por exemplo, vocês querem saber se a data que a hora que ele digitou está certa. Esqueçam o while, se a gente fosse fazer só com if. Se horas for maior que zero, end horas for menor que 23, hora correta. E aí, só que a gente está utilizando um if aqui, tá? Nesses casos, vocês têm que sempre pensar, quando eu quero utilizar um while, eu vou ter que fazer o inverso disso, que é horas menor que zero, o end fica or, e horas maior que 23. Porque a gente quer que isso continue rodando dentro do while. Então, por isso que a gente faz ao contrário. Tá? Então, isso é interessante vocês pensarem. Como é que é o if e como é que ficaria ao contrário. Então, aí a gente bota uma mensagem aqui. Horas e minutos inválidos. E pergunta novamente para eles. Então a gente pode fazer isso aqui e colar aqui. Então a gente pergunta novamente. Vou colocar rodar para mostrar para vocês. Então, opa, ficou atrás aqui. Então digite uma hora. Vou colocar 40 e vou colocar 23, por exemplo. Deu certo. Por quê? Porque a gente está utilizando um end aqui, tá? Então o que está acontecendo? Por que a gente utiliza o end? Nesse caso, aí vocês têm que prestar bastante atenção no que a gente fez, tá? A gente fez aqui, essa condição aqui, ela foi verdadeira. Por que verdadeira? Porque ela foi menor que zero, é falsa, mas ela é maior que 23, quando eu digito 40, tá? Então ela é verdadeira, falso com verdadeiro com or. E aqui, essa condição aqui, ela foi o quê? A gente botou 23, então ela foi falsa. Ela não é menor que zero e ela não é maior que 53. E aí quando a gente faz um verdadeiro com falso com end,
ele dá falso e ele não entra. Então, por isso que isso aqui é um OR, tá? Então, isso você tem que tomar bastante cuidado também. Agora sim, se a gente colocar aqui, vou digitar 40 e vou digitar 23. Tá aí, ó, datas e horas inválidas. Então, se eu digitar 23 e botar 70, datas inválidas. 23 e 0, aí deu certo. Ó, a hora digitada foi certa. O que vocês podem fazer é, aqui fora, ó, colocar isso aqui, ó. Horas digitadas. Deixa eu ver como é que eu coloquei meu outro. Horas e minutos válidos. Por quê? Porque se ele sair do laço de repetição é porque foi válido, tá? Então, isso aqui vocês podem fazer sem if, sem nada, porque se ele sair, essa condição aqui foi verdadeira. E aí a gente precisa converter ela. Como é que a gente faz isso? Então, se horas for maior que 12, o que a gente tem que fazer? Horas recebe horas menos 12. Por que isso? Imagine o seguinte caso. Eu digitei 23. Então, eu vou fazer 23 menos 12, vai dar 11 horas, tá? Então, isso aqui, por isso que a gente tem que sempre fazer menos 12. E aí a gente pode fazer vários casos aqui para mostrar a MPM, tá? A gente pode fazer uma variável, por exemplo, turno, que recebe PM, e aí turno recebe AM. Porque a gente não precisa nem converter minutos e nada. Se ele for menor que 12, é isso que a gente vai mostrar. E aí, eu vou dar um print. Horas e minutos. E aí a gente pode fazer isso aqui, botar horas, vírgula, vamos colocar 2 pontos, vírgula, minutos, vírgula, e aí turno. Para realmente ele mostrar para nós horas, 2 pontos, minutos e o turno. Então vamos botar a rodar isso aqui. Vamos subir aqui, para vocês conseguirem enxergar. E então vamos colocar aqui, vamos colocar aqui 17 horas e 24 minutos. Tá aí, 5, turno, ele apareceu turno, por quê? Porque a gente colocou como parênteses aqui, como a gente colocou como aspas, tá? Isso aqui são para vocês irem pegando esses macetes, tá? Então a gente tem que fazer isso aqui, porque a gente quer mostrar a variável, tá? Deixa eu limpar aqui meu terminal, botar a rodar de novo. 17 horas e 23 minutos. Opa, faltou um detalhe bem importante, salvar, né? Isso que é sempre bom. 17 horas e 23 minutos. Tá aí, ó. 5 e 23 PM. E aí, se a gente colocar 10 e 50. Aí, ó, 10 e 50 aí. Então, aqui, novamente, a gente coloca como texto, tá? Isso aqui são coisas básicas, mas que muitas vezes vocês acabam errando. E o hora aqui, porque a gente precisa sempre que uma das duas seja verdadeira. Se horas foi digitado errado, a gente vai pedir. Se minutos foi digitado errado, a gente vai pedir também. Então, essa validação do usuário sempre digitar algo correto, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é fazer com que forçar com que o usuário realmente vai digitar algo certo. Pessoal, esse vídeo é um vídeo bem mais curtinho e realmente para vocês pegarem um pouquinho desse exercício específico, né? E espero que tenha ficado um pouquinho mais claro.